Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. Estou muito feliz de estar na companhia de todos vocês. Vamos, nesse momento, nos interiorizar. Vamos orar. Aproveitando as vibrações suaves, espiritualizadas de Chico Xavier. Oremos. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooptando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Meus amigos, estamos sem Chico Xavier há 12 anos. Ele partiu no dia 30 de junho de 2002 para a pátria espiritual. Vamos recordar algo
de sua passagem entre nós, já que dia 30 de junho está às portas, né, nesta semana. Adelino da Silveira visitava Chico Xavier em Uberaba e, como usualmente acontecia, usufruía de sua companhia em sua casa. No livro Momentos com Chico Xavier, ele diz o que se passou em uma das vezes que esteve com Chico em sua casa. O estado de saúde do médium não permitia que ele se deslocasse até o grupo espírita da prece. Por isso, formavam-se alguns quarteirões em fila com pessoas que desejavam vê-lo. Foram passando uma a uma em frente ao Chico, cumprimentando. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Ao ver as pessoas ansiosas por tocá-lo, Chico perguntou a Adelino: fico comovido com a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Nessa hora, Adelino fez uma pausa para a meditação e depois respondeu: Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. A multidão continuou desfilando. Todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído bastante, Adelino percebeu que os lábios do médium sangravam. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. E o Adelino disse: fiquei com tanta pena daquele homem. Nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar: por que você beija a mão deles? Porque não posso me curvar para beijar-lhes os pés, respondeu Chico Xavier. Eis aí o nosso médium. Multidões o procuravam porque tinham saudades de Jesus. Como abelhas em busca do néctar, o povo tinha necessidade de vê-lo, de beijar-lhe as mãos. Vejamos agora o que Chico Xavier disse ao jornalista Realindo Júnior, quando este o entrevistou em Franca, em reportagem publicada no jornal Comércio da Franca, e que está no livro Entrevistas, da editora Ide de Araras. O jornalista perguntou ao médium: o que os espíritos têm dito a respeito da insatisfação do mundo de hoje? A resposta de Chico não poderia ser mais clara. Disse ele: os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nossos corações. Quando nos adaptarmos, em definitivo, ao espírito da doutrina para a vivência cristã em nossas relações mútuas, toda insatisfação desaparecerá. Porque está estabelecida a paz em nossa consciência com o nosso dever cumprido.
As próprias doenças, naturalmente, recuarão, pois muitas delas são simples consequências de nossos desajustes espirituais em decorrência de nosso afastamento do Cristo. Como luz divina para os nossos corações, precisamos do Cristo. Estamos nos referindo, disse o Chico, não só ao espiritismo evangélico, mas a todo o cristianismo, a todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade dessa união em torno da verdade. Nós precisamos do Cristo. Eis aí, caros irmãos, amigos, a explicação de Chico Xavier sobre o momento atual na Terra. Temos saudades do Cristo, porque nos afastamos dele, mas não estamos achando o caminho de volta. Jesus continua ausente de nossas vidas. É por isso que a violência campeia por toda parte. E a ameaça de guerra não está afastada. Vemos levantar o estopim da violência em vários pontos do planeta. Perguntamo-nos qual a razão de tantos crimes hediondos. Parece que não saímos dos tempos de barbárie. O fato é que Jesus deu a última oportunidade a todos os espíritos neste final de ciclo para escolherem o caminho da paz e da ordem. Reencarnaram todos, absolutamente todos, com vistas a receberem a última oportunidade. Mas como sabemos pela estatística de André Luiz, 2/3 da humanidade ainda tem dúvidas quanto aos rumos a seguir. São almas que têm saudades do Cristo, conhecem o caminho, mas têm dificuldade de escolher e de sanar essa ausência de Jesus. Não têm coragem de entrar pela porta estreita e deixar de lado as ilusões do mundo. Estão correndo atrás de bolhas de sabão, em completa ilusão, elegendo o hedonismo, o prazer pelo prazer, sem compromissos com os valores eternos. Seguem na vivência materialista, esquecidos de que o resultado é um só: desilusão, perda de tempo. Estamos na mesma situação daquele orbe de Capela que há 40 mil anos teve de expulsar para o planeta Terra os habitantes que recalcitravam no mal e que não avançavam, impedindo o próprio progresso espiritual do orbe que habitavam. Estamos nós no último segundo do segundo tempo, muito perto de completar os 45 minutos regulamentares que nos dirão para onde a Terra vai. Temos necessidade de preencher a ausência do Cristo com atos de bondade, de humildade. Somente assim teremos o direito de ficar e construir o mundo de paz com que todos nós sonhamos. O mundo de paz que Chico Xavier nos deixou entrever com sua vivência como servo do Cristo, como fiel servidor do seu reino de amor e paz. Temos sim necessidade de aderir ao Evangelho de Jesus, de procurar nos elucidar quanto à melhor atitude que devemos ter nos nossos relacionamentos, que estão péssimos. Quando perguntaram a Chico Xavier no que Emmanuel era mais exigente,
ele respondeu sem titubear, no trato com os outros. Porque Emmanuel diz assim, o modo como nós tratamos as pessoas significam a maneira como nós entendemos o Evangelho e as lições de Jesus. Nós temos de iluminar a nossa conduta, a nossa palavra, no trato com os outros, para que nós possamos dizer a maneira como Cristo entrou na nossa vida, para sermos fiéis servidores do Cristo. Então, de que modo está sendo o nosso relacionamento em casa? De que maneira nós estamos no trabalho? Nós deixamos de lado a inveja, né, a fofoca, quer dizer, a maledicência. Nós deixamos de lado esses sentimentos negativos que nos levam, muitas vezes, à perda da existência? Será que nós estamos mesmo introjetando Jesus como nosso mestre? Então, esta é a mensagem que nós recebemos durante toda a vida de Chico Xavier. O seu exemplo permanente para nós. Esse é o seu legado maior. Por isso, quando estamos diante de mais um ano de sua passagem para o mundo espiritual, que nós temos de correr atrás do que significou a sua vinda ao mundo como emissário do Cristo. De que maneira ele exemplificou o Evangelho em nossas vidas e como ele nos ensinou a atravessar a nossa vida terrestre seguindo Jesus, para que essa ausência do Mestre não seja tão deletéria ao mundo terrestre onde nos encontramos. Que o seu exemplo frutifique cada vez mais em nossos corações como verdadeiros servos do Cristo. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Nós temos a Folha Espírita, jornal, nós temos livros. Se você quiser saber mais, telefone ou passe um e-mail. Estamos prontos a atendê-lo. Quem comparece agora é a nossa professora Sandra Marinho, com Educa Tua Alma. Vamos ouvi-la. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já pararam para pensar como temos uma facilidade tremenda para prejulgar as pessoas? Acredito mesmo que prejulgar é a atitude natural do ser humano, porque estamos o tempo todo analisando, avaliando e decidindo sobre a nossa relação com as demais pessoas, não é mesmo? Mas do que consistem os critérios com os quais avaliamos alguém que não conhecemos? A aparência ou a forma de se apresentar? A postura? O que salta aos olhos quando analisamos uma pessoa? Tudo isto é preocupante, visto que a análise ou avaliação que fazemos de alguém repercutirá no julgamento que faremos dela. E como julgar uma pessoa se não somos ainda capazes
de amar e de compreender o nosso próximo? Outro fator a refletir no pré-julgamento que fazemos dos outros é que, lamentavelmente, os enxergamos de acordo com o nosso estado de espírito. Se estamos bem, somos mais compreensivos no primeiro contato com alguém. Se estamos azedos, coitado de quem cruzar nosso caminho nessa hora. Ainda bem, não raro, quando passamos a conhecer melhor a pessoa, mudamos de ideia em relação a ela. Ainda bem. Alguém pode estar se perguntando, e daí? Se é próprio do ser humano, que mal tem? Afinal, somos imperfeitos mesmo? Tudo bem, concordo. Mas se estamos aqui para aprender e evoluir, é fundamental tentarmos mudar esse tipo de comportamento que é repetido por nós quase que automaticamente. Antes de prejulgar, é preciso caridade, complacência e paciência para com os outros. Em primeiro lugar, prestemos atenção para não sermos precipitados antes de conhecer os fatos e as condições reais. Quando prejulgamos mal, podemos cometer grandes injustiças. Podemos prejudicar drasticamente a existência de uma pessoa, sobretudo se resolvermos espalhar por aí a nossa primeira e falsa má impressão. Faz-me lembrar um episódio contado pelo espírito Hilário Silva sobre um homem que acabara de assistir a uma reunião espírita. Ele estava ali pela primeira vez por recomendação de amigos, com o objetivo de acalmar as suas angústias. Relembrava ainda das palavras vibrantes do jovem orador. Ele afirmava que a fé em Deus traz alegria à alma e conclamava a todos a terem confiança, a ajudarem aos que precisam, a confortarem os desesperados, afirmando que ajudar a alguém é ajudar a si próprio, é servir a si próprio. Armindo, o protagonista da história, continuou ali cismado e pensava: para ele pode ser fácil, é cheio de vida, jovem. Quero ver quando chegar aos 56 anos, como eu, nesta idade, quanta decepção. Quando percebeu a palestra havia acabado e estava só no salão, reparou nos papeizinhos sobre a mesa com os nomes de pessoas doentes que recorriam às orações da casa espírita. Nisto ele teve uma ideia. Sim, pensou, poderia pegar um destes papeizinhos aleatoriamente e tentar praticar o que acabara de ouvir. Viu que o papel que retirara do montinho era de uma mulher e no outro dia bem cedo foi até o endereço indicado. Era uma casinha caindo aos pedaços na periferia. Uma mocinha atendeu e Armindo perguntou sobre a mulher do papel e, ao que a jovem respondeu baixinho: a Conceição acaba de falecer. Emocionado, Armindo entra na residência e vê sobre o leito, aliás, um leito muito simples, um corpo de uma jovem mulher cercado de duas crianças tristes. A moça que o atendeu explicou que a pobre havia morrido vítima de um câncer de que vinha sofrendo há 3 meses. Armindo, consternado, ouvia o esclarecimento quando adentrou o quarto o marido da morta e pai das crianças. Ao dirigir-se a ele, no intuito de cumprimentá-lo, Armindo teve uma surpresa ao reconhecer que o marido e pai das crianças era o jovem orador da véspera, lá na casa espírita, de olhos molhados, mas de semblante sereno. Imaginem o constrangimento do nosso amigo Armindo. Pensemos nisto. Eu sempre acreditei no poder do trabalho, sem ambições prejudiciais, porque existem também as ambições nobres.
Se nós não respeitarmos o princípio da autoridade na governança dos países, nós não podemos medir a extensão dos disparates que são suscetíveis de aparecer no campo da rebeldia ou da conotação da rebeldia com a política, que é sempre necessária em qualquer país, estejamos dentro dela ou fora dela, todos precisamos de política. Então, creio que os governos merecem e precisam do respeito de seus governados para que o equilíbrio se passe em qualquer nação do mundo. Há quem diga que isso é fascismo, mas não é. É que sem obediência, sem disciplina, eu não creio em progresso algum, porque toda a natureza é uma lição de disciplina. O sol não abandona o seu posto pedindo férias, as árvores não reclamam contra a dilapidação, que são vítimas, os rios não protestam contra a poluição. Por que nós, seres humanos racionais, não poderíamos encontrar uma fórmula de harmonização com os políticos que nos governam, agindo de acordo com a nossa consciência, mas respeitando as responsabilidades deles para com a comunidade, para que a comunidade seja também amparada pelas ordenações governamentais. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana.